Então hoje aqui a gente vai passar algumas dicas, né, algumas estratégias e tal, para a gente conseguir avançar em determinado conteúdo, né? Então, sobre aprendizado de forma geral, aí eu vou falar um pouco sobre a gente ter esse acesso a um professor, e eu sempre vou estar fazendo esse paralelo com a área que a gente estuda aqui, né, que a gente está tendo acesso agora, que é a área da programação em si, né? Então a gente vai abordar esse aprendizado também, não só da parte de conteúdo, mas da parte técnica principalmente, né? Que é a parte de você de fato conseguir aplicar aquilo, você conseguir ter uma confiança na resolução de problemas através da programação, não é isso? Então beleza. Primeiro bloco que a gente vai tratar sobre três blocos basicamente, né? A gente vai tratar sobre o aprendizado em si, certo? A letra tá meio mais ou menos, mas vocês vão relevando aí, tá? Acho que dá pra gente pegar um pouco aí. Enfim, a gente vai passar sobre o bloco de aprendizado tendo acesso a um professor, certo? E a gente vai chegar numa parte que é mais específica pra gente aqui, que é uma parte sobre divisão ou agrupamento, certo? Que a gente vai ver certinho o que se trata. Agrupamento. Beleza. Sobre o aprendizado, a gente tem alguns estudos, né, digamos assim, e algumas técnicas que são validadas para isso, né? Para que a gente consiga aprender da melhor forma possível, certo? Tem até um triângulo, né? Não vou lembrar ao certo o nome agora, mas que ele descreve ali pra gente um pouco dessa ciência, né, que é o aprendizado, digamos assim. Onde a gente tem lá nessa pirâmide a ponta, né, que é a menor parte, e vai até a base. E nessa ponta tá justamente as coisas que geralmente a gente faz, que é o ouvir, o, o ler, né, o assistir algo, enfim, o ver, ler, ouvir, coisas nesse sentido. Vai estar ali em torno de 20 a 30% de absorção desse tipo de aprendizado, certo? E aí a maior parte que a gente tem, de fato, de absorção do conteúdo estudado, enfim, de desenvolvimento em si das habilidades, é quando a gente pratica ou quando a gente ensina outras pessoas sobre aquilo ali que a gente viu, certo? Então, essas duas atividades é que vão garantir pra gente ali um maior desenvolvimento naquele tópico, naquele assunto que a gente está estudando, certo? E aí, mas obviamente, né, para que a gente consiga de fato praticar ou para que a gente consiga ensinar outras pessoas, a gente já vai precisar ter uma base teórica ali para conseguir fazer, para conseguir ensinar outras pessoas, né? Se a gente não tem essa base, a gente não consegue praticar isso, né? E como então que a gente pode, qual estratégia a gente pode qual estratégia a gente pode adotar, essa é a palavra, para ter tudo isso, certo? Para conseguir ter esse fundamento teórico e conseguir ensinar outras pessoas e conseguir praticar aquele assunto que a gente viu, certo? A gente vai ter um fluxo de aprendizado, um fluxo de desenvolvimento no tópico específico, que geralmente vai seguir a seguinte rota, certo? A gente começa pelo estudo em si, tá? Então a gente vai começar pelo estudo, que aqui vai ser justamente toda a base teórica que a gente precisa ter, né? Então toda a base teórica que a gente precisa ter vai ser proveniente de livros,
apostilas, aulas, enfim, todo o conteúdo bruto de conhecimento em si, tá? Vai ser o nosso estudar. Então vai ser os livros, apostilas, aulas, videoaulas, audiobooks, enfim, toda essa parte de conteúdo bruto vai estar aqui no estudar. Então é quando a gente tem acesso àquele conhecimento pela primeira vez, certo? Isso aqui, ó, representa o acesso. Deixa eu botar aqui primeiro, né? Primeiro acesso ao conhecimento. Certo? Depois disso aqui, depois desse primeiro acesso ao conhecimento, a gente vai aplicar isso que a gente estudou, certo? Então, depois do estudo, a gente vai para aplicação. Então, a gente vai aplicar aquilo, seja resolvendo exercícios, seja no ensinar alguém, que é um tipo de aplicação também, certo? Então, geralmente para conteúdos mais acadêmicos assim, tipo de colégio, faculdade e tal, esse aplicar seria a resolução de exercícios, né? Resolução ali de questões e coisas nesse sentido. No nosso sentido aqui da programação, como é algo mais prático, outras áreas mais práticas também vão assumir essa característica. A aplicação vai ser eu pegar algum problema para resolver utilizando aquilo, certo? Então, eu de fato desenvolver algo utilizando aquele conhecimento que eu tive. Então, eu tive lá uma aula que falou sobre laços de repetição, certo? Então, aqui no Estudar eu tive uma aula que falou sobre laço de repetição. Eu vou pegar e vou aplicar aquilo. Eu vou pegar algum contexto onde eu consiga aplicar aquilo, algum exercício onde eu consiga desenvolver um código que se utiliza desses laços de repetição, entende? Para eu aplicar aquilo ali. Ou eu vou chegar, além de eu fazer isso, né? Além de eu fazer esse exercício, eu posso chegar lá no meu colega que também assistiu aquela aula sobre a utilização dos laços de repetição. E aí eu vou explicar um pouco melhor para esse meu colega que talvez esteja ali com um pouco de dúvida ainda com relação ao conteúdo em si. Vou explicar para ele como que ele poderia utilizar aquilo, certo? Então eu realizo o exercício, posso explicar um pouco para o meu colega e essa seria a aplicação, tá? Então aqui a gente vai ter questões, a gente vai ter exercícios práticos, certo? E coisas nesse sentido. Tá travando para alguém ou alguma variação nesse sentido? Não? Ou tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar de boas aí? Tá de boa, beleza. Olha aí também. Perfeito, maravilha. Então a gente teve também aqui a aplicação, certo? Tá. Depois de eu aplicar, durante a aplicação aqui na verdade, pode ser que eu erre alguma coisa, né? Pode ser que eu tente aplicar ali o laço e eu não consiga executar a funcionalidade esperada dele ali. Enfim, pode acontecer N coisas aqui. Ou eu posso conseguir aplicar de um jeito e não conseguir variar muito disso, né? Na nossa esfera aqui da programação, um conceito, por exemplo, laço de repetição, ou estruturas condicionais, ou funções, enfim, a gente pode usar de N formas. Então eu preciso aplicar e eu preciso ter a capacidade de generalizar aquilo, certo? De ser capaz de utilizar aquele conceito para N situações diferentes, onde eu preciso utilizar aquilo ali, certo? Então, se eu não consigo fazer isso aqui, ou ainda, se eu usei e já passou um tempo, eu vou para a próxima etapa, que é a etapa de revisão desse conteúdo, certo? Então, depois de aplicar, eu vou revisar, certo? Eu vou revisar. E observem que a gente vai revisar e não reestudar, tá? Isso aqui só é possível quando eu tenho, aqui na parte de estudo, um estudo
ativo, certo? E aí entra um ponto que eu comento com o pessoal direto, que é no que se refere à anotação durante as aulas, tá? Então eu anotar os pontos importantes. Poxa, o professor falou sobre for, e aí ele disse aqui a estrutura do for. Ele disse que eu tenho ali 3 expressões para lidar com for. A primeira, ela vai ser executada sempre no início da repetição. No início do for, antes dele executar qualquer repetição, vai executar essa primeira expressão. Geralmente a gente usa essa primeira expressão para determinar o contador desse laço. Aí depois que ele executa essa, ele vai para a segunda expressão. Essa segunda expressão ela é executada sempre antes de cada repetição. Geralmente a gente vai passar aqui a validação do contador, se ele já atingiu a quantidade que a gente quer. E aí ela vai ser executada sempre antes do laço de repetição, porque caso a condição não seja atendida, ela não executa a repetição. Depois, eu tenho a terceira expressão, que é o incremento ou decremento do meu contador, certo? E aí a gente vai destacar lá esses pontos na nossa anotação, tá? Isso seria o estudo ativo. Eu estudar e eu produzir o material para a minha revisão, certo? Então eu estou consumindo lá um livro, a apostila, a própria aula em si. E aí, enquanto eu estudo, eu produzo material de revisão, tá? Isso é que vai caracterizar o estudo ativo. Beleza? Então, depois de aplicar, eu só vou precisar revisar. Porque eu já peguei aquele material denso, aquele primeiro acesso ao conhecimento, que é denso, que é muito cheio de coisa, e eu já simplifiquei em um material de revisão. Porque aqui, ó, eu já enxuguei, eu não preciso mais de toda aquela base. Porque algumas coisas, alguns conceitos eu já absorvi. Eu só preciso colocar aqui os pontos mais técnicos que eu vou ter uma certa dificuldade de me lembrar, de ficar na minha mente. Então, nesse material de revisão, eu vou ter apenas esses gatilhos para me lembrar do que eu preciso fazer ali, certo? Para me lembrar daquela base de conhecimento que eventualmente eu posso vir a esquecer, tá certo? Durante a revisão aqui, a gente vai ter também esse estudo ativo, certo? A gente vai ter aqui também, ó. Por quê? Porque uma vez que o meu material de revisão ele deve ser enxuto, o mais enxuto possível ali, apenas com os gatilhos, para que eu me lembre daquela base teórica, daquela base de conhecimento, conforme eu aplico aqui, certo? O meu material de revisão ele pode ser ainda mais enxuto, porque conforme eu aplico, mais coisas são internalizadas em mim. Então eu vou precisar de menos gatilhos para lembrar daquela base teórica, porque as coisas já vão se fixando na minha mente, entende? Então a gente vai pegar a base toda, vai aplicar, depois a gente vai revisar baseado naquele estudo ativo que a gente teve, certo? Ou seja, no material de revisão que a gente preparou. Aqui. No material de revisão que a gente preparou, tá certo? E aí quando eu aplicar, que eu for revisar, eu vou fazer um estudo ativo do meu material de revisão também, para enxugar ele um pouquinho mais, para ficar mais direto naquilo que eu preciso, tá certo? Eventualmente vai chegar num ponto onde eu já vou saber de cor as 3 expressões do for. Então faz sentido isso estar no meu material de revisão? Não faz mais sentido estar, entende? Então isso aqui a gente vai enxugando também, de acordo com esse processo, tá certo? Então aqui a gente também vai ter, ó, material de revisão. Isso aqui, ó, tem que ser o mais enxuto possível. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente?
Beleza. Bacana. E aí eu disse que aqui a gente vai consumir o nosso material de revisão, não é isso? Quando a gente for revisar aqui, a gente vai consumir o material de revisão. Agora, deixa eu só organizar isso aqui um pouquinho melhor, né? Que tá ficando meio bagunçado. Opa. Tá, beleza. Eventualmente aqui, ó, quando eu preparo o meu material de revisão e tal, e eu utilizo ele, pode ser que de fato eu julguei aqui no momento de estudo que um conhecimento seria mais fácil de eu reter, só que quando foi para a prática lá, eu não retinha esse conhecimento. E eu não havia colocado esse conhecimento também no meu material de revisão, certo? Então pode ser que esse meu material de revisão inicial, isso vai acontecer inicialmente, né, quando a gente começa a aplicar esse modelo aqui, pode ser que ele seja um pouco falho, tá certo? Como então que a gente vai conseguir otimizar isso? Como que a gente corrige essa questão? Se o meu material de revisão está deficitário e eu estou percebendo lá na aplicação, na revisão e tal, que está faltando uma chave ali de conhecimento, um ponto lá da aula ou dos livros que está faltando aqui para mim agora, tá certo? Aí eu às vezes lembro que vi e tal, mas não consigo lembrar exatamente o que é e tal. A gente não pode também ter esse orgulho de só ficar aqui, né? Não pode ter isso. Se tá deficitário, se tá ruim, eu vou precisar voltar e vou precisar reestudar, tá certo? Então a gente vai precisar ter, caso isso aqui seja falho, né? A gente vai precisar reestudar. Então eu vou precisar voltar, ó, lá aquele material denso, tá certo? Vou precisar voltar ao livro que eu vi, vou precisar voltar à aula que eu vi, ou à apostila, tá certo? Então, o fluxo que a gente vai seguir, ó, é esse aqui, tá certo? Eu vou estudar. A partir do estudo, a partir daquele conhecimento que eu adquiri lá no estudo, eu vou aplicar ele, tá certo? Vou aplicar aquele conhecimento que eu absorvi lá no estudo. Depois de aplicar, eu vou revisar. Então, eu vou validar se os exercícios que eu fiz estão corretos, se eles estão de acordo com os conhecimentos que eu vi, com as regras que eu vi lá nas aulas, nos livros, tá certo? Se tem alguma coisa que pode ser otimizada, se teve algum conteúdo que eu vi e que eu esqueci de aplicar, tá certo? Então, a revisão vai ser para validar isso que eu fiz aqui na aplicação. Eu vou validar isso. Eu vou corrigir o que eu fiz aqui, basicamente, e comparar com o conhecimento teórico daquilo que eu apliquei, tá certo? Se durante a revisão eu tenho uma falha de conteúdo, eu tenho um déficit de conteúdo, eu vou precisar voltar aqui, ó, para reestudar, ou seja, eu vou precisar voltar aqui e recorrer ao material denso, tá certo? Eu vou precisar voltar aqui para puxar aquele conhecimento que me faltou aqui, tá certo? Caso não, eu só volto direto aqui, ó, e reaplico novamente. Então, eu vou aplicar, revisar, aplicar, revisar, aplicar, revisar e por aí vai, tá certo? Caso esteja deficitário, eu vou reestudar e depois eu aplico novamente, reviso, se faltou de novo, reestudo e aí vai, tá certo? Mas vocês vão perceber que
quando eu faço um estudo ativo e eu produzo material de revisão, dificilmente vai faltar essa base aqui, vai faltar esse conhecimento. Então esse reestudar aqui, ó, é para ele, em tese, não acontecer, certo? Esse reestudar aqui, o ideal é que ele não aconteça, porque eu já fiz o estudo ativo e no material de revisão eu já destaquei tudo aquilo que é importante, tá certo? E aí durante a minha revisão eu vou enxugando esse material de revisão, porque algumas coisas eu já vou absorvendo, beleza? Então esse aqui vai ser o nosso fluxo. Até aqui, vocês conseguiram pegar todos esses conceitos aí, gente? Já tinham visto em algum momento? Já tinham usado esse fluxo de aprendizado aí? Acharam interessante? Acharam mais ou menos? O que vocês têm a dizer até então? Contem pra mim. Cheguei no meio do caminho, vixe. Tudo certo, achei massa, beleza. Interessante esse método, estudo ativo ajuda a aprender e fixar bem mesmo. Gosto desse método, interessante, professor. Eu sempre estudo anotando, é a minha forma de fixar. A anotação ela tem de fato ser feita, né? Inclusive quando, para o pessoal aí que é mais gourmetizado, tem ali seu tabletzinho, um iPad, alguma coisa assim para fazer anotação digital, acho que vale também porque de certa forma você está escrevendo ali, né? Mas o modo de anotação tradicional, né, de você de fato pegar um papel para escrever, ele tem efeitos verídicos de fato, né? Porque você está trabalhando ali para sintetizar aquilo. Quando você faz a anotação, você vai precisar ter uma esfera de abstração, um bloco de notas e tal, um Sublime. David não tá aí não, né? Posso falar do Sublime, né? Usar o Sublime para fazer anotação. E aí você enfim. Quando você escreve de fato, você precisa atingir esse nível de abstração para poder resumir aquilo ali e também não se perder no fluxo que já está acontecendo, né? Mas é isso. Vamos voltar aqui, tá? Então, só para revisar um pouquinho esses pontos que a gente viu aqui, ó. A gente falou agora, acho que Fernando aí, né, para pegar um pouquinho melhor também. A gente viu agora sobre o aprendizado, basicamente, certo? Sobre um fluxo que é indicado aí para a gente estar estudando novos conteúdos e coisas nesse sentido, tá certo? Ué. Coopera comigo aqui, coleguinha. Aí, beleza. Beleza. Então aqui, ó, a gente viu sobre o aprendizado, certo? Sobre um fluxo de aprendizado que a gente pode estar aplicando aí para tentar otimizar esse nosso aprendizado, né? Que consiste em estudar, que é todo o primeiro acesso que a gente tem ao conteúdo, né? Então, a aula, o livro, enfim, o primeiro acesso que eu tenho àquele conhecimento, tá certo? Que vai ser a fonte densa daquele conhecimento, tá? Então, o livro ele vai ser mais denso, a aula vai ser mais densa. A de vocês mesmo, por exemplo, vocês têm aulas de 3 a 4 horas, né? Então, é de fato um primeiro acesso, é de fato uma reunião bem densa dos conceitos que são abarcados ali naquilo que vocês estão vendo, tá certo? Então, é fundamental que a gente consiga sintetizar isso de alguma forma, tá certo? A gente fazer as anotações,
tomar ali um certo cuidado para que a gente não precise voltar de novo a toda essa parte densa para revisar, tá certo? Então é interessante da gente fazer o estudo ativo, que é enquanto eu estudo, enquanto eu leio, enquanto eu assisto a aula, escuto o professor falar, eu produzo o meu material de revisão, tá certo? Então isso é que vai caracterizar o estudo ativo, eu estudar produzindo o meu material de revisão. E aí depois de ver todos esses conceitos aqui, eu vou aplicar ele. Então eu vou pegar questões para resolver, eu vou pegar exercícios para resolver, tá certo? Que vocês já têm acesso a isso, inclusive, né? Cada semana de aula tem ali a proposta de exercício, vão ter ali o recapitulando para a gente validar ali os termos importantes, né? A parte de termos técnicos mesmo, que são importantes, de estruturas que são importantes, né? E o exercício que vai ter um sentido mais prático de fato daquilo ali, tá certo? Então isso aqui vai ser também fundamental. Depois de aplicar, depois de resolver o exercício, de resolver as questões, eu vou revisar essa aplicação que eu fiz. Eu vou corrigir o exercício que eu fiz, eu vou corrigir as questões que eu fiz, para validar se realmente eu fiz ali certinho, baseado naqueles conhecimentos que eu tive acesso antes, tá? Então eu vou ver se eu usei as técnicas corretas, se eu usei as estruturas corretas, tá? Isso aqui não é só o resultado final. Tem aquela frase que eu falo com o pessoal volta e meia, né, com os meus alunos direto, que não é porque está funcionando que está certo. Um código pode funcionar, pode não dar erro, mas ele pode estar funcionando de uma forma que é diferente daquela que a gente queria dele, tá? Então ele pode estar entregando um resultado que é diferente do que a gente espera. Ele pode estar considerando uma regra diferente, tá certo? Então é fundamental que a gente aplique e a gente valide aquilo que a gente fez. A gente revise, a gente faça o teste para ver se está de fato batendo com aqueles conteúdos, com aqueles conceitos que a gente viu, tá certo? E aí se durante a minha revisão, se durante a validação desses conteúdos aqui que eu apliquei, eu sinto falta, eu não consigo corrigir algo, eu não consigo saber se está certo ou não, ou eu simplesmente não tenho mais aquele conhecimento, não tenho mais aquela base, eu vou precisar reestudar, certo? Que seria o consumo de novo daquela base de conhecimento densa, tá certo? Então, apenas se isso aqui tiver deficitário, ou seja, está faltando algum conceito aqui que eu não estou lembrando, eu vou precisar reestudar, então eu vou precisar consumir de novo aquele material denso, tá certo? Isso aqui, como dito, o ideal é que não aconteça, tá? O ideal é que não aconteça. Por quê? Porque se eu preciso reestudar, é porque o meu material de revisão, o meu estudo ativo, não foi bem feito. De início, se a gente pega para aplicar essa técnica aqui, esse fluxo, pela primeira vez, isso aqui vai acabar acontecendo, né, frequentemente durante o início, porque vai ser a primeira vez que a gente tenta aplicar esse fluxo, tá certo? Mas conforme a gente for fazendo o estudo ativo ali, produzindo material de revisão, o nosso objetivo é que eu, a partir do material de revisão, não precise mais voltar ao conteúdo denso, não precise reassistir a aula, não precise rever os livros, tá certo? Porque tudo que é importante disso aqui, tudo que é importante dessa base de conhecimento, ou eu já internalizei, eu já sei aquilo ali, tá certo? Já está em mim aquilo, ou vai estar no meu material de revisão para eu poder checar, beleza? Então esse reestudar aqui, ó, a nossa meta é tirar isso do processo, tá certo? É que isso aqui não aconteça. E aí, beleza. Eu falei que ou vai estar internalizado na gente, né, o conhecimento, ou vai estar no material de revisão. Logo, se eu aplico e reviso, eu vou internalizando mais coisas. Então esse material de revisão aqui, ele vai ficando cada vez mais enxuto, porque bastante coisa eu já vou ter internalizado. Então ele vai ficar mais enxuto aqui, ele vai ficar mais resumido, tá certo? Então sempre que a gente revisar, também é interessante que a gente refaça aquele material de revisão, atualize aquele material de revisão para aquilo que é apenas necessário a partir daquela etapa para a gente. Se eu já internalizei uma coisa, tiro ela do material de revisão, tá certo? Para ficar um material sempre direto, um material rápido daquele acesso ao conhecimento que a gente precisa, beleza? Aí, nesse início, quando a gente precisa reestudar aqui, se a gente está fazendo isso sozinho, é bem complicado, é bem chato, tá certo? Porque a gente vai precisar voltar toda aquela base lá de conhecimento. Porém, no caso de vocês aqui, vocês têm um plus,
tá? Vocês têm um ponto muito positivo que beleza, eu não posso reassistir aquela aula, né? Eu não posso. Vocês até têm um acesso com a gente de poder participar de outras turmas e ver a aula novamente, mas a mesma aula em si que aconteceu para sua turma, você não vai conseguir rever, tá? Porque já aconteceu. Pode ter a reposição, enfim, várias outras coisas, mas a aula em si é um pouquinho mais complexo de se ter. Só que o que acontece aqui? Qual é o plus que vocês têm? Eu tenho acesso ao professor. Tá certo? Então aqui, ó, beleza. Não vou assistir a mesma aula em si, vou ter uma reposição, vou ter acesso à aula de outra turma e tal. Mas eu tenho acesso ao professor, tá? Eu vou ter acesso ao professor diretamente. O que isso aqui me permite? Isso me permite perguntar diretamente a ele a dúvida que ficou. E aí otimiza meu tempo, tá? Porque eu não vou precisar gastar todo aquele tempo de consumir material denso para chegar onde eu quero. Não é tudo que eu preciso ver de fato. Eu só preciso daquele conhecimento que faltou, tá? Então aí entra o professor, para a gente trazer essas dúvidas aqui para ele, tá certo? O papel do professor nesse fluxo do ensino vai ser qual? Ele vai dar para vocês alunos aí um caminho. Ele vai ser a base ali do conhecimento para vocês. Além de também já ter naquele assunto específico a experiência. Tá certo? Então tudo isso aqui vai trabalhar em conjunto para otimizar o tempo de vocês. Para que vocês, nesse processo de aprendizado, possam ser o mais efetivos possível. Tá certo? Então ele já vai dar aqui um caminho que ele sabe que é o melhor para você pegar aquilo. Porque ele já passou, ele já teve a experiência de passar pelos caminhos e ele sabe que aquele dali vai ter um efeito mais positivo. Vai ser mais assertivo naquele objetivo. Tá certo? E ele vai dizer os conhecimentos que são fundamentais para aquele objetivo. Se a gente está no curso de desenvolvimento web, por exemplo, o professor ele vai pegar os conhecimentos que são fundamentais, daquilo que é de fato usual, tá? E vai trilhar um caminho baseado nisso para que eu consiga chegar lá, baseado na experiência que ele já teve, tá certo? Então tudo isso aqui que o professor tem vai trabalhar em conjunto para otimizar a curva de aprendizado, tá certo? Vai trabalhar em conjunto. Faz sentido isso? Isso aqui é a curva de aprendizado, tá? Curva de aprendizado. Sim, faz sentido. Beleza, maravilha. Então é isso, tá certo? O professor vai trazer isso aqui pra gente. Para que gere o quê? Para que gere a absorção dos alunos. Então tudo isso aqui que o professor tem, a base de conhecimento, o caminho, a experiência, tudo isso aqui vai cooperar para a absorção, tá certo? Daquele conteúdo pelos alunos. Só que é uma via de mão dupla. Será que eu consigo desenhar uma via de mão dupla aqui? Vou tentar, hein? Tem um amarelo, né? Isso aqui é uma via de mão dupla, tá, gente? Aí ela vai pra lá e ela vem pra cá. Em uma mão tem o professor. Na outra tem vocês, os alunos, os estudantes, certo?
Então tem o papel do professor, que é trazer esse conhecimento, esse caminho, essa experiência e tudo mais. Mas tem também a parte do aluno, que é seguir o caminho trilhado, tá? Aplicar o conhecimento e testar as sugestões baseadas na experiência que o professor tem e ele pede para ser feito, tá certo? Os exercícios propostos, os testes, as modificações dos arquivos, enfim, tudo isso vai cooperar ali para o aprendizado do aluno. Então o professor vai passar tudo isso, vai ter o caminho, vai ter experiência, vai ter conhecimento. Porém, é tarefa do aluno, é papel do aluno o aprendizado, tá certo? Isso é algo que o professor não tem como fazer, tá certo? O professor vai passar tudo lá, né? Vai passar o conhecimento, vai passar o caminho, experiência e tudo mais. Porém, fica a cargo do aluno, o aprendizado. Letra bonita, né, velho? Aprendizado. Beleza? Isso aqui é papel do aluno, cara. Só tem como eu aprender algo se eu de fato buscar isso. Por mais que eu tenha ali um professor, por mais que eu tenha um mentor, coisas nesse sentido, por mais que eu tenha um livro, tá? Por mais que eu, enfim, esteja todo o conhecimento ali, todas as instruções ali naquele livro, naquela aula, naquela mentoria, o processo de aprendizado, que vai reunir aquilo que a gente passou anteriormente aqui, né? Esse processo aqui precisa ser feito por quem quer aprender, tá? Se só o professor ficar passando por isso aqui, ó, só o professor vai continuar validando aqueles conhecimentos que ele tem, tá certo? Para que de fato o aluno consiga ter os resultados, é necessário que o aluno passe por esse processo, se disponha a passar por esse processo, tá certo? Então o professor vai passar isso aqui, vai passar essas questões, mas fica muito a cargo do aluno o aprendizado em si. Não tem como o professor fazer isso pelo aluno, tá certo? E eu falo isso também, não só baseado faltou eu falar um pouco disso, né? Faltou um pouco de eu falar por que eu tô trazendo isso aqui. Por que eu gostaria, né, de ter trazido isso pra vocês e tal. Eu não tenho não tenho, na verdade, né, uma formação em si, um certificado e tal, nessa parte didática. Porém, eu acho que esses conceitos aqui são interessantes de trazer, que são alguns conceitos que eu já estudei pessoalmente, tá? São conceitos que eu estudei para minha vida, para eu conseguir ser mais efetivo no aprendizado das coisas que eu já quis aprender na minha vida, né? Então, já assisti alguns módulos que falavam, por exemplo, sobre essa questão do aprendizado. Esse fluxo aqui não é de autoria minha, eu vi aí em alguns materiais que eu consumi, tá? Ao longo do tempo. E eu apliquei e fez muito sentido para mim, tá? Tudo isso aqui que eu estou trazendo hoje é meio que um compilado disso que eu vim vendo e validando durante um tempo, né? Antes de ser professor de fato lá na Code, eu não tinha tido essa experiência de ser professor de fato, mas eu já vinha tentando validar esses conceitos para mim e para os meus colegas também, né? Principalmente ali no colégio. Eu era aquele cara chato que o pessoal vinha recorrer faltando 20 minutos para a professora corrigir o exercício para ajudar ali na resolução. E aí eu tentava ser efetivo naquilo ali, não só no dar a resposta, mas no de fato auxiliar o aprendizado daquela pessoa, né? E por isso o chato, né? Porque às vezes o pessoal não queria isso, só queria a resposta mesmo. Mas enfim, acabou que foi bem efetivo assim. Então eu acho que faz sentido eu trazer isso aqui pra vocês, tá? Beleza. Então isso aqui eu falo por experiência própria, por materiais que eu consumi e porque eu já fiz pra mim, já fiz também com outras pessoas e eu vi que tem de fato esse efeito positivo aí, tá certo? Beleza. Então fica a nosso cargo, ao cargo de quem quer aprender, o aprendizado, o correr atrás do aprendizado, tá certo? Aí beleza. Topzera. Até aqui
Tá todo mundo conseguindo acompanhar de boa, né? A forma que eu fixo mais os assuntos é aplicando nas minhas próprias ideias e projetos. Exatamente. Inclusive, vou chegar lá no instante. Boa noite, não está aparecendo a imagem compartilhada. Alguém mais não está conseguindo ver minha tela? O meu tá normal. Já resolveu. Tô me dividindo entre a aula, o cansaço e os filhos que estão comigo. É desse jeito, cara. Dois minutos já volto. Pode ser a internet. Beleza. Vitor já conseguiu ver a tela aí compartilhada ou não? Ele vai tentar entrar novamente. Tá certo. Deixa eu ver onde é que eu tava aqui mesmo. Divisão, grupamento e tal. Isso aqui vai ficar... Daqui a pouco a gente entra nesse tópico. Deixei ele em stand-by aqui. Esse bichinho já passeou, né? Pela tela aqui. Deixa ele ir pra cá um pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente volta pra ele. Beleza. Aí vamos voltar aqui então para essa parte da absorção, tá? Como que essa absorção aqui ela vai acontecer? Como que o aluno, como que a gente que quer aprender algo pode absorver esses conceitos que estão sendo passados pelo professor, né? Absorver a experiência do professor, os conhecimentos que ele tem para passar, tudo isso. Ah, não é possível. Pronto. Beleza. A gente vai ter algumas formas para isso, tá? A primeira delas é seguindo o caminho que o professor passa, né? Que aí geralmente vai estar mapeado pra gente, vai estar descrito pra gente nos exercícios, tá certo? Então a resolução dos exercícios é algo fundamental. É uma forma já da gente absorver isso aqui que é passado, tá? Porque a gente vai pegar aquele conhecimento que o professor passou e a gente vai aplicar no exercício que foi mapeado pelo caminho que ele trilhou pra gente baseado na experiência que ele teve, tá certo? Então o exercício vai auxiliar justamente nessa validação dos conceitos, tá? Na aplicação de fato daquilo ali, na fixação daquilo, tá? Então a primeira forma de absorver vai ser aí através dos exercícios, beleza? Isso aqui eu tô achando muito claro, vai atrapalhar um pouquinho, eu acho. Vou trazer um pouco mais pra cá. Beleza. Tá, então é o exercício. Também a gente vai ter uma parte aqui que eu vou chamar de osmose agora. E aí eu vou descrever um pouquinho melhor sobre, mas por hora a gente vai guardar como osmose. Que aí é uma transferência, né? A gente vai ter aqui, ó, uma transferência só para contextualizar um pouquinho. A osmose é basicamente isso aqui, né? É a transferência do meio mais concentrado, que no nosso caso aqui seria o professor, né? Para o meio menos concentrado, tá certo? Então é a transferência daquele conhecimento que o professor já tem para a classe ali, que às vezes pode não ter aquele conhecimento ou aquela experiência, enfim, tá certo?
Então a gente vai trabalhar com isso aqui já já, tá certo? Então o exercício é basicamente o exercício mesmo, né? Não tem muito o que descrever disso aqui, tá? É a aplicação lá que a gente viu na parte de aprendizado, tá certo? A osmose, e isso aqui, ó, tanto o exercício quanto a osmose, vai gerar pra gente uma parte que é fundamental no aprendizado, tá? E que é fundamental no aprendizado quando também a gente tem acesso ao professor, que a gente consegue abstrair, usufruir de fato desse recurso que a gente tem, que é o professor, que é a dúvida, tá certo? Então essa osmose e esse exercício vai cooperar para a gente produzir as dúvidas significativas com relação àquele conteúdo, tá certo? Então, o nosso objetivo maior, deixa eu puxar daqui também. Nosso objetivo maior vai ser sanar essas dúvidas, tá certo? Se eu fiz o exercício, se eu fiz o processo ali da osmose, que a gente já vai ver o que é, e eu tive alguma dúvida, alguma dificuldade com relação àquilo, esse aqui é o ponto-chave do meu recurso, professor. Porque aí eu vou chegar lá para ele e vou perguntar aquilo que eu tive dificuldade, e o papel dele vai ser me responder, vai ser sanar aquela dúvida. O professor, ele fica ansioso por isso, tá? Ele fica aguardando ansiosamente para que vocês cheguem nesse estágio da dúvida, para que vocês encontrem as dificuldades de vocês, formulem as dúvidas e tragam de volta para ele, tá certo? Por quê? Porque quando ele passa um conteúdo, ele vai passar um conteúdo de forma genérica, tá? Então ele vai pegar ali, vou falar sobre estruturas condicionais. Poxa, qual é a forma que eu acho melhor de passar isso? A forma que eu acho melhor de passar isso é eu já ter visto ali os operadores condicionais e lógicos, eu entender que isso me retorna um valor booleano, eu começar pelo if, else, depois eu botar o else if, aí eu monto a estrutura if, else, aí depois eu passo para ver o verificador ternário, e aí eu vejo que é uma forma mais simples de um if else, depois eu vou para o switch e aplico lá no switch. Poxa, eu acho que essa é a melhor forma de eu explicar esse conteúdo. E aí ele vai lá e faz a aula dessa forma genérica, baseado naquilo que ele acha que é melhor, tá certo? Baseado nessa didática, nessa abordagem didática que ele acha que é a melhor, beleza? Só que aí o que acontece? As pessoas são diferentes, elas têm históricos diferentes, elas têm bases diferentes. Algumas já viram alguma linguagem de programação, já viram alguma coisa que pode fazer um paralelo com aquele assunto. Outras não, nem tiveram acesso a nada semelhante àquilo, tá? Então, uma abordagem genérica, que é o que precisa ser feito em sala de aula, né? A sala de aula, o momento da aula ali, ele visa ser uma explanação do conteúdo para atingir a maioria, certo? Porque não vai ter muito como atingir todo mundo. Então a gente visa atingir a maioria, tá certo? Mas no fundo, nosso objetivo é atingir todo mundo, tá certo? Então como que a gente vai saber que alguém não foi atingido por aquilo? E além disso, como que a gente vai saber como atingir aquela pessoa? Tá? Vai ser um pouco difícil disso acontecer, a não ser que surja esse carinha aqui, a dúvida. Porque quando o aluno vem com a dúvida para o professor, ele já direciona ali para onde a resposta tem que ir. O que falta de fato para que aquele conteúdo faça sentido para aquela pessoa, tá certo? Então a gente anseia por isso aqui justamente para que o nosso objetivo essencial seja atingido, que é ter todos os alunos ali naquele conteúdo, tá certo? Atingir de fato a passagem daquele conteúdo para a classe, beleza? Então isso aqui vai ser fundamental quando a gente tem o recurso do professor, que é a dúvida. E a dúvida, ela não vai surgir do nada. Ela vai surgir quando a gente faz um estudo ativo, ela vai surgir quando a gente realiza o exercício, ela vai atingir aqui nesse setor também, tá certo? Então isso aqui vai ser fundamental, beleza? Vamos para a osmose então.
Alguém tem alguma ideia do que seria essa osmose? Comentem comigo aí. De tanto fazer, aprende. Ainda não cheguei nesse assunto de ciências, não. Fazer várias vezes até aprender, tirar de onde tem mais para onde tem menos. Mesmo que não tenha entendido. Ah, tá, era a continuação. Fazer várias vezes até aprender, mesmo que não tenha entendido. Extrair o máximo de conhecimento do professor. Acho que minha net tem alguma coisa, não tá aparecendo mais de jeito nenhum. Vixe. Tá pelo. Tu já clicou, velho? Porque às vezes quando tá, tipo, todas. Porque tem essa parte azulzinha, né? Que é onde eu tô falando, basicamente. E tem a tela. Se não clica, ela fica sem carregar mesmo. Tem que clicar pra ele ficar meio que só na tela. Ou melhor, a pessoa faz tantas vezes até que aprende sem entender como funciona. Tá, beleza. Eu diria que quem. Eu diria que a que foi mais perto aqui é um pouco essa aí do tirar de onde tem mais pra onde tem menos, certo? Eu acho que é isso. Deixa eu só ver o que tá digitando aqui. E aí a gente já volta lá pra ver essa questão da osmose. Tá, vamos lá. Ó, a osmose, ela vai ser eu pegar os conteúdos lá que o professor me passa, tá certo? Eu, basicamente isso aqui vai ser, ó, no nosso sentido aqui, eu utilizar os materiais do professor, tá? Mas eu utilizar de forma especial, tá certo? Então a osmose vai ser isso aqui, eu utilizar os materiais do professor de forma especial, tá? Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou interpretar, tá? Eu vou documentar, comentar, opa, eu vou modificar, tá? Isso é fundamental. Modificar. Isso aqui interfere também no personalizar aquilo, né?
tá certo? E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai cooperar para minha compreensão daquilo. Tá certo? Então isso aqui eu vou interpretar, documentar, comentar, modificar, personalizar o quê? Os códigos do professor, tá? Os materiais do professor, aquilo que ele me entrega, tá? Então eu vou pegar seja lá, material escrito, um resumo que o professor fez, um código que o professor fez de exemplo, tá? Pra gente aqui vai ser mais esse código de exemplo, tá? Então no nosso sentido aqui, ó, vai ser mais o código de exemplo. Vou chamar aqui de código base. Se essa ficou uma beleza, né? Código base. Tá? Isso aqui é do professor. Beleza? Então eu vou pegar esse código que o professor me manda e eu vou pegar e vou ler ele todo. Vou ler ele todo. Interpretar o que ele faz. O que acontece ali dentro. Tá certo? Vou precisar fazer o que às vezes na faculdade o pessoal chama aqui, ó. Na faculdade às vezes o pessoal chama isso aqui de teste de mesa. Mas pode fazer na mente mesmo, tá? Vai lendo o código e tenta entender ali daquele código sem rodar. Sem rodar, só na sua cabeça ali, só nos seus pensamentos. O que cada linha ali está fazendo, tá certo? Quais os processos que vão acontecendo ali no decorrer daquele código. Vai simulando isso, vai rodando aquele código, interpretando ele na sua mente, tá? Então, entende primeiro ali o que ele faz. Se a gente fica só nessa parte das ideias, né, do pensamento, pode ser um pouco complicado de fato interpretar e assimilar o que aquilo faz. Então aí vai entrar a documentação. Isso aqui funciona em conjunto. Isso aqui vai funcionar em conjunto, tá? Se documentar aqui e o comentar, funciona em conjunto. São basicamente duas coisas, bem como isso daqui de baixo também. Isso aqui são grupos, tá? Documentar e comentar vai ser meio que em conjunto ali. Então eu vou pegar aquele arquivo, aí eu estou interpretando, né? Estou rodando ele na minha mente. Entendi como funciona aquele bloco de código, aquela linha específica, eu vou lá e vou adicionar um comentário no código do professor. Falar, ó, isso aqui faz tal coisa, tá? Isso, inclusive, é um dos exercícios que eu passo para o pessoal. Que eles vão pegar um código que eu usei lá em sala de aula para exemplificar. Às vezes ficou um pouco abstrato, mas ele pega o código, você pega aquele código e interpreta ele todinho. Chega ali num bloco de código, linha por linha, e vai comentando o que aquilo faz. Entende? Ah, essa função aqui ele criou para fazer isso. Essa linha de código precisa existir por esse motivo, tá certo? Essa função aqui, ela recebe tantos parâmetros, o primeiro parâmetro é isso, o segundo parâmetro é isso, e no final ela me retorna algo nesse sentido, tá? Então comentar tudo aquilo que de cara não faz sentido para você, mas que você, pegando e interpretando aquilo e revisando, né, aquele conceito, vai fazer sentido, tá? Aí você pega e comenta aquilo ali. Aqui você meio que vai estar produzindo também uma espécie de material de revisão, que vai ser algo para você consultar depois, tá? Porém, só o ato de você fazer essa interpretação ativa aqui e adicionar esses comentários já vai interiorizar isso para você também, tá certo? Então essa parte de documentar aqui faz muito sentido nesse processo e ajuda bastante, tá certo? E além disso, depois de eu ter interpretado, comentado ali, já ter feito todo o sentido para mim, já ter entendido de fato como funciona aquele código que o professor fez, de onde começa, onde termina, o que recebe, o que retorna e por aí vai, eu vou modificar aquilo para ver se eu entendi realmente. Então eu vou adicionar modificações que mudam um pouco o efeito daquilo. Ah, o professor fez um sistema para uma unidade onde
para um colégio onde tem 3 unidades. Poxa, se eu quisesse fazer para um colégio que funciona com 4 unidades, eu acho que não existe mais porque eu acho que esse negócio é do MEC, né? Mas enfim, vamos só imaginar. Se fosse para eu colocar num colégio de 4 unidades, como é que seria? Ah, eu ia modificar aqui. Beleza. Poxa, eu observei que para eu modificar isso, eu tive que mudar um monte de coisa do código para funcionar certo. Teria alguma forma de eu otimizar isso? Ou seja, eu personalizar o código do que o professor fez, para que ficasse fácil de eu modificar a quantidade de unidades? Ah, tem. Eu posso otimizar essa função aqui, ó. Eu posso criar uma função nesse sentido, que aí eu vou chamar lá, e aí se eu precisar editar, eu só edito aqui dentro dessa função. Entende? Então aí a gente já começa a personalizar, a gente já começa a entender de fato o que acontece ali. Ó, se eu modificar essa constante, se eu modificar um pouco esse fluxo da função, funciona do mesmo jeito. Ou quebra, certo? Então a gente vai entendendo esses pontos, tá certo? Então, ao fazer isso aqui, me baseando naquele código base do professor, eu vou estar fazendo aqui o processo de osmose, tá? Eu vou estar fazendo aqui o processo de osmose. Eu vou estar realizando isso aqui, ó. Eita, linha reta, boa, retada. Vou estar fazendo isso aqui, tá certo? Eu vou estar pegando lá do código que o professor fez, que é o meio mais concentrado, e vou estar passando para mim, que talvez não tenha aquela base ainda, tá certo? Vou estar passando para mim aqui, beleza? De boas? Tá dizendo que a qualidade de vídeo e áudio são prejudiciais e que pode ser problema de conexão. Provavelmente eu acho que vai ser algo nesse sentido, cara. E o conhecimento simplesmente spawnar na cabeça. Por aí. Ser um pouco nesse sentido. Eu vou só pegar uma água aqui, rapidão, tá? Preciso ter mais foco, não desanimado, mas estou estudando sempre, anoto, pratico e elaboro meus projetos para colocar em prática o que vejo nas aulas. Maravilha. Minha forma de fixar os conteúdos, de fato. Essa questão de você pegar ali, eu falo também isso direto com o pessoal, né? É fundamental, é importante fazer os exercícios que a gente passa, que o professor passa, que está previsto no cronograma do curso. É preciso, é fundamental, é coisa do tipo. Mas é algo que é traçado ali, né? Como eu falei, o professor ele vai traçar os exercícios para aquele objetivo didático, para seguir aquele caminho lá que vai auxiliar de você absorver os conhecimentos, tá certo? Então é algo ali projetadinho. Já não vai ter muito aquela questão de, digamos assim, de você se deparar com situações novas, entende? Porque a gente já fez, a gente já teve os erros basicamente daquilo ali, né? Então a gente passa o enunciado já tentando prever algumas coisas e já indicar para onde você vai para pegar aquilo, né? Quando você pega um projeto pessoal seu para fazer, você vai se deparar muito com esses ambientes, entendeu? De que você vai, poxa, é isso aqui. Aí tenta aplicar e dá erro. Tenta aplicar e não funciona do jeito esperado. E aí você vai precisar correr atrás. Os conceitos, o conteúdo é o mesmo, entendeu? O conhecimento que você precisa foi adquirido. Só que quando você se depara com isso, você precisa entender como reunir tudo isso em uma coisa só. Como que eu uso esses conceitos agora? Tudo junto, para resolver esse problema que eu quero. Entendeu? É a mesma questão do exercício, só que agora tem pouca antecipação das questões, porque está saindo de você aquilo, você está buscando aquilo. Então não tem aquela antecipação que o professor muitas vezes faz para otimizar o processo. E aí isso ajuda a você perceber, isso vai conversar com aquilo lá sempre que eu estiver nesse cenário. Nesse contexto precisa de tal conhecimento. Esse outro contexto já precisa de outra coisa. E aí você vai entendendo melhor como que isso funciona, entendeu? Então é fundamental também essa questão de você pegar projetos pessoais para desenvolver utilizando os conceitos. Sempre recomendo também para a galera aí. Beleza, vamos voltar lá para o nosso material então. Tá certo? Tá.
Então a gente já passou por bastante coisa, né? Aprendizado, tendo professor e tal. E aí agora a gente vai pra cá, ó. Por quê? Quando eu tenho ali o professor ele vai ter o objetivo, ele vai ter como função ali trazer esses conhecimentos, experiência, caminho, né, como a gente já mencionou, para o aluno, para que o aluno consiga progredir, certo? Um dos conceitos para o aprendizado, uma das questões fundamentais para o aprendizado, que gera de fato aquele conceito que você meio que não esquece mais, é a repetição, certo? Então a repetição daquele conteúdo ali, o uso daquele conhecimento, é que faz de fato você atingir esse nível de aprendizado ali, que chega no nível onde você não vai mais esquecer ele, tá certo? É a repetição que gera isso. E não a repetição errada. Se você repete errado, você vai aprender errado, tá certo? É a repetição de fazer aquilo certo. Então, cabe também ao professor o não deixar, o não permitir. Então, isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo vai cooperar ali para não deixar o aprendiz, o aluno ali, né, empacar, certo? Então isso aqui, ó, para não empacar. Beleza? O professor vai ter esse objetivo de não deixar ali o exercício passado, de não deixar aquela atividade, aquele conhecimento e tal, sem aplicação, tá? Então é também uma coisa que a gente sempre fala com o pessoal, pô, tá fazendo um exercício, aí travou no exercício. Não é normal não, gente, tá? O travar ali não é o esperado. Por isso que a gente sempre fala que tem a questão do Discord, tem os outros colegas, tem o professor, tem os monitores, tá? A gente fala porque é preciso não empacar, é preciso você repetir aquilo ali, você realizar aquilo da forma certa, tá? Você utilizar os conceitos e não empacar. Porque é a repetição que vai gerar de fato a fixação daquilo. Muitas vezes a gente esquece um conteúdo, e aí principalmente as turmas com menos dias, né? Tipo as turmas do sábado, vai ter muito isso. É um dia na semana. Se a gente vê o conteúdo daquele dia e não aplica, não pratica, não exercita aquilo que foi visto, a gente vai chegar no próximo sábado, ou seja, do dia que viu a aula a 8, precisando voltar e rever de novo o que foi visto antes, porque já sumiu tudo, entendeu? Se a gente não aplica, a gente esquece muito mais rápido, tá certo? Então é fundamental o não empacar, tá? E aí esse não empacar, ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair nessa, vou chamar de técnica aqui, tá? Mas talvez não seja o termo ideal para isso, mas eu vou chamar de técnica. O não empacar, ele vai cair nessa técnica aqui, que é a divisão ou agrupamento, tá certo? A divisão ou agrupamento. O que eu quero dizer com isso? Se o professor fala para desenvolver uma funcionalidade, um exemplo, né? Desenvolver um código que exemplifique a funcionalidade básica de login, tá? O professor me passou isso. Significa que eu vou desenvolver a funcionalidade básica de login? Não, certo? Não. No fim eu vou ter isso. Mas o que eu desenvolvo em si não é a funcionalidade de login em si. Eu vou, por partes, montando a funcionalidade de login, tá certo? Então eu vou pegar ali primeiro, ó. Eu vou ter, eu tenho que fazer a funcionalidade básica de login. Para fazer uma funcionalidade básica de login, eu sei que eu vou precisar ter ali o setor de login em si. Então eu vou ter uma página ali que vai ter um formulário de login. Esse formulário de login eu vou precisar ter geralmente 2 campos, né? Que é o login ou o e-mail e uma senha.
Beleza, então se eu tenho o login e a senha, tem o formulário com login e senha e um envio, né, e tal, ou opção para cadastrar o usuário. Tá certo, então eu vou ter isso. Então ali eu vou ter um tipo e-mail, depois eu vou ter um tipo password, depois eu vou ter um tipo submit, que é para enviar. Embaixo eu vou ter um link para cadastrar, caso não tenha ainda o cadastro. Esse formulário eu vou precisar enviar para algum lugar para ele cadastrar. Tá certo? Eu vou criar um arquivo aqui com o nome login.php. Então o action do meu formulário eu vou enviar para lá, login.php. Nesse arquivo eu sei que eu vou precisar primeiro pegar essas informações do formulário. Então eu só vou pegar se tiver. Então eu vou precisar checar aqui, ó, primeiro, na verdade, se os dados do formulário foram enviados. Beleza, então foram enviados, aí eu pego esses dados. Peguei os dados, agora eu preciso comparar se bate com o cadastro de usuário que eu tenho lá no meu banco de dados. Então eu vou montar aqui uma consulta para checar lá no banco de dados se isso existe, certo? Observem que eu não estou fazendo a funcionalidade de login em si. Eu peguei a funcionalidade de login como alvo, tá certo? Botei lá como alvo. E aí eu vou caminhando até lá. Eu vou dando um passo de cada vez. Então o que seria aqui essa divisão agrupamento? É eu pegar a tarefa total. Então eu vou ter lá a minha tarefa total, certo? Pegar aquele objetivo, tarefa, o objetivo, e eu vou dividir em passos, ou às vezes vai fazer sentido também eu dividir em grupos, tá certo? Então eu vou pegar a minha tarefa, ou meu objetivo, e eu vou fazer aqui, ó, a divisão dos passos. Então eu vou fazer um passo a passo daquilo, ou eu vou dividir aquilo em grupos, tá certo? Então essa questão aqui da divisão, agrupamento, é um dos pontos fundamentais do desenvolvimento, tá? Isso aqui não vale só para quem está começando e tal. Não, tá? Isso aqui qualquer empresa, vamos supor, qualquer software house, qualquer coisa nesse sentido, vai precisar fazer isso aqui, tá certo? Ela vai precisar ali levantar os requisitos, ela vai precisar de fato saber o que o cliente ali precisa, tá certo? Então isso aqui é fundamental em qualquer etapa que o desenvolvedor esteja. Ele vai precisar pegar aquela tarefa, vai precisar pegar aquele objetivo e vai precisar quebrar ele em passos, fazer o passo a passo daquilo. Ele vai precisar agrupar, tá certo? Por exemplo, se eu pego um objetivo de fazer um bolo, sei lá, objetivo de fazer um bolo, tá? Esse bolo, eu tenho os passos para fazer esse bolo, tá? Então vamos considerar aqui como exemplo, tá? Jesus. Alguém tem uma régua aí pra me emprestar, não? Então tem lá um bolo. Tem lá um bolo e tal. E é esse bolo, ó, eu preciso. Primeiro passo para fazer um bolo é o quê? Reunir os ingredientes. Ingredientes. Tá certo? Primeiro passo é isso. Importa pra mim, nisso aqui, quais são os ingredientes? Importa pro resultado final, tá? Porque se eu for fazer um bolo de chocolate, não tem porquê eu pegar os ingredientes e não pegar lá enfim, o cacau, o chocolate, o que eu for fazer lá, pra dar a saborização. Então vai precisar muito lá no objetivo final, tá? Mas considerando primeiro o bolo, certo? A abstração bolo. Então os passos também vão ser uma abstração daquilo. Então é o reunir ingredientes. Se for de chocolate, eu vou precisar lá pegar um negócio de chocolate. Se for de cenoura, eu vou precisar pegar lá a cenoura e tal. Tá certo? E por aí vai. Beleza? Mas, de qualquer forma, eu vou precisar reunir os ingredientes.
E aí para testar eu posso validar ali com ingredientes de teste que eu sei, farinha de trigo, pegar essas coisas básicas ali que eu sei que vai precisar sempre, e aí eu valido ali nos testes, tá certo? Mas o importante é, eu preciso reunir os ingredientes. Depois de ter os ingredientes para fazer aquele bolo, eu vou para o segundo passo, tá? Que vai ser fazer a mistura, tá? Só que aí a gente não faz a mistura de tudo já direto. A gente vai fazer a misturar. Eita, misturar. Primeiro os sólidos, não é isso? As partes secas. Então, sólidos. Eu vou pegar ali a farinha de trigo, vou pegar o fermento, o açúcar, acho que manteiga, né, também, quando tem, acho que já bota aí nesse lugar aí também. Mistura primeiro os secos, bota a manteiga e tal. Depois o terceiro passo aqui, ó, seria o misturar os líquidos. Já aqui, né? Então misturar os líquidos já aqui nos sólidos, tá? Aí eu vou colocar naquela primeira mistura que eu fiz os ovos, o óleo, se for usado no lugar da manteiga, né? Acho que não tem água, mas tem leite, tá? Então eu vou colocar aqui a mistura dos líquidos, tá certo? Depois aqui eu vou precisar pegar a forma. Aí eu vou precisar untar essa forma. Pré-aquecer o forno. Enfim, acho que não faz tanto sentido a gente ficar descrevendo tudo isso aqui, que o objetivo não é fazer o bolo, né? Mas acho que a gente já entendeu onde chegaria isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, N ponto, e aqui simboliza os outros passos que a gente teria para fazer um bolo, tá certo? Então, eu peguei a tarefa lá que era fazer um bolo, tá? Será que eu consigo pegar ele aqui? Não. Fazer um bolo. E eu dividi o passo a passo dessa tarefa, tá certo? Então observe que eu não vou simplesmente instalar os dedos e vai aparecer o bolo. Eu vou fazer um passo desse aqui de cada vez até eu chegar lá no bolo, tá certo? Então primeiro eu vou reunir os ingredientes, depois eu vou misturar os sólidos, depois eu vou misturar os líquidos, depois eu vou pegar a forma, eu vou untar a forma, eu vou pré-aquecer o forno, eu vou levar o bolo pro forno, eu vou aguardar uma quantidade de tempo, eu vou tirar o bolo de lá, eu vou desenformar, eu vou botar uma cobertura, certo? E eu vou servir. Observe que são passo a passo. É difícil reunir os ingredientes? Não. É difícil misturar os sólidos? Não. É difícil misturar os líquidos aos sólidos? Não. É difícil pegar a forma? Não. É difícil untar a forma? Não. Tá? Então os passos, eles não são difíceis. Só que quando a gente olha um bolo lá, pronto, pô, a gente não tem como fazer o bolo aparecer pronto, entendeu? Do nada. Aí é complicado, cara. Quando a gente vê aquilo ali pronto, se for ver ali aqueles bolos de aniversário, né, de casamento e tal, pô, não é todo mundo que faz aquilo, né? Não, são pessoas especiais apenas que conseguem fazer aquelas coisas. Só que se a gente olha o passo a passo, não é tão complexo assim, tá? Aí os boleiros aí já estão, né? Olha, menosprezando o meu trabalho. Mas enfim, não é isso, tá? A gente olha e vê que é possível de se fazer quando a gente vê o passo a passo. O ponto é esse, tá certo? Quando a gente vê o passo a passo, a gente fala, poxa, realmente, se a gente for olhar, fazer esses passos aí, não é tão complexo assim, não é tão difícil assim, né? É possível de eu fazer, eu me aplicar, eu treinar um pouquinho e conseguir fazer isso aí, tá certo?
Na programação é o mesmo sentimento. A gente vai olhar aquilo ali e falar, se o passo a passo é esse, então não é tão difícil assim como eu pensei, né? Acaba que fica simples assim quando a gente vê nos passos, tá certo? Então, essa aqui é uma parte fundamental. E os grupos seria, por exemplo, se eu considerasse aqui, vamos supor, eu tenho um exercício lá de criar um sistema básico ali para exemplificar a sistematização de um colégio, tá? Então vou ter ali, ó, deixa eu botar aqui também, sistematizar um colégio. Se eu pego assim do nada também, ó, colégio, pô, colégio é um negócio que é difícil, né, velho? Colégio é um negócio que é difícil. Se for fazer todo esse sistema do colégio, pô, é difícil. Agora, se eu agrupo aqui os setores que um colégio tem, que eu vou precisar aplicar nesse sistema, sei que eu vou ter ali a gestão de usuários. Então, vou ter a gestão de usuários. Eu vou ter ali a gestão de turmas. Em usuários, eu vou ter professores e alunos. Eu vou ter aqui em turmas também os vínculos, né? Eu vou ter os vínculos disso aqui, ó. Então eu vou ter turmas e professores e eu vou ter turmas e alunos, certo? Vou ter esses vínculos aqui para fazer. Eu vou ter ali, se for uma coisa que tem pagamento, né? A gestão dos pagamentos, da matrícula e tal, né? Mensalidade, o que for. Observem que eu vou setorizando todos os funcionamentos que esse sistema precisa, tá? Eu vou ter ali a sistematização de horários. Enfim, vou ter várias outras coisas ali nesse sistema de colégio, né? Vários outros setores. Aí observem que eu deixo de precisar fazer o sistema de colégio. Eu preciso fazer um sistema de gestão de usuários. Eu preciso fazer um sistema de gestão de turmas. Eu preciso fazer um sistema de gestão de pagamentos, de horários. Eu preciso fazer um sistema de gerenciamento de professores e turmas, de gerenciamento de alunos e turmas, tá? E por aí vai. Tá certo? Aí quando a gente fala dos horários, dos usuários, das turmas, pagamentos, horários e tal, volta para aquele negócio tipo o fazer o bolo, tá? Então eu vou pegar isso aqui, ó, que era o usuário, que é a turma, que é pagamento, e eu vou fazer o passo a passo de como precisa funcionar, tá? Então, poxa, o que o aluno precisa fazer no sistema? Ele precisa logar, ele precisa estar vinculado a uma turma, ele precisa ver o cronograma dessa turma, ou seja, os horários ali, né, da turma, as aulas que ele vai ter naquele dia. Ele precisa ver os exercícios que tem disponíveis, que o professor disponibilizou para a turma dele. Ele precisa ver a data de entrega dos exercícios. Ele precisa poder enviar os exercícios, certo? E a gente vai dividir, ó, a gente vai descrever esse passo a passo ali, de cada setor desse, tá? Ele vai precisar ver como estão os pagamentos dele, tá? Poxa, o pagamento é como? A pessoa primeiro eu vou ter uma turma, para ter o pagamento precisa ter uma turma. Tenho a turma, eu preciso agora poder abrir vagas para essa turma. Beleza, botei lá as vagas da turma. Aí eu preciso que os alunos se inscrevam para essas vagas. Para ser matriculado de fato, precisa ter o pagamento. Então, ele vai, até chegar no pagamento, eu vou precisar ali que ele já esteja na vaga. Aí a gente faz o processo de pagamento. Se for dinheiro, Pix, débito e tal, uma vez só, acabou. Pagou ali, já foi, a gente dá baixa ali no dia que foi feito o pagamento e tal. Se for parcelado, a gente vai precisar gerir ali parcela por parcela. Então a gente vai precisar dividir as parcelas daquele pagamento. Tá certo? Então a gente vai ter todo esse passo a passo aí para cada uma dessas coisas. No todo, sempre que a gente for pegar o todo de alguma coisa, vai ser difícil, vai ser complexo de se fazer, tá?
ainda mais se for sozinho. Porém, quando a gente quebra ali, quando a gente divide em grupos, e depois quando a gente pega esses grupos, esses setores, e divide o passo a passo que precisa acontecer ali, o que a gente precisa executar de fato é simples. Aí fica apenas o fator tempo, né? Fica o fator tempo. Eu vou fazer isso aqui que é simples, só que tem vários passos simples para eu realizar, tá? A complexidade vem daí, que são vários passos. Eu vou precisar fazer um de cada vez, tá certo? Eu vou precisar fazer um de cada vez. Então, quando a gente olha para algo e vê que e pensa em que aquilo é difícil e tal, geralmente não é o ato em si, o fazer em si difícil, mas o que torna difícil é que são vários passos. O que vai deixar complexo é a quantidade de passos que tem. Se tem menos passos a serem feitos, é mais fácil. Se tem mais passos para ser feito, se torna mais difícil. Tá certo? Faz sentido isso também para vocês? Os bolos de casamento tem que manjar muito de CSS, Bootstrap e JS. É verdade. Tem que importar aí uns recursos, tá? Isso não seria mais um método de se organizar? Também. É um método, na verdade, de resolução de problemas, né? Faz sentido? Sim, faz sentido. Beleza, gente. Por hoje, eu acho que é basicamente isso, tá? Então, só pra gente fazer um resumão aqui, ó. A gente passou pela questão do aprendizado, né? Que envolve o eu estudar, ou seja, eu consumir a parte a parte densa de conteúdo, né? Seja livro, apostila, aula, enfim, o que for. O primeiro acesso àquele conhecimento, tá? E aí, enquanto eu estudo, eu faço o estudo ativo, né? Que consiste em eu estudar, eu ver aquilo que está sendo passado ali e eu produzir, baseado naquilo, material de revisão, tá certo? Esse aqui é o estudo ativo, tá? Aí depois que eu estudar, eu vou aplicar aquilo que eu estudei, certo? Aí aplicando aquilo, eu vou revisar, eu vou corrigir o que eu fiz, eu vou validar aquilo que eu fiz, se está certinho, se está condizente e tal. Revisando, eu vou enxugar o meu material de revisão, porque uma vez que eu apliquei, eu já internalizei, teoricamente eu já internalizei um pouco mais aqueles conceitos, né? Então eu preciso agora de menos coisas no meu material de revisão, tá certo? Caso falte algum conteúdo, aí eu vou precisar reestudar, vou precisar voltar lá ao conteúdo denso para puxar, certo? O nosso objetivo com o estudo ativo é que isso não precise acontecer, mas caso seja necessário, eu vou precisar reestudar, tá? E aí o professor, nesse caminho, ele vai otimizar esse processo de reestudo, porque eu vou poder fazer para ele aqui a minha dúvida. Então, aquilo que faltou lá no meu material de revisão, que eu precisaria reestudar, eu simplesmente pergunto ao professor e ele já me auxilia nisso, tá certo? E aí o professor, ele vai ter ali como objetivo me passar o conhecimento que ele tem e baseado na experiência que ele tem, me passar um caminho para eu seguir, certo? Que vai otimizar a minha curva de aprendizado, tá certo? E aí essa curva de aprendizado é importante eu lembrar sempre, rapaz, resumindo tudão, né? Que é uma via de mão dupla, tá? Onde tem o professor e o aluno. Por mais que o professor passe o conhecimento, a experiência, o caminho e tudo mais, cabe muito a mim, como aluno, o aprendizado. Não tem como uma pessoa aprender pela outra e essa outra saber, entendeu? Então é fundamental que a pessoa que quer aprender se disponha ao processo de aprender de fato, tá certo? Se disponha a passar pelo caminho traçado para que de fato obtenha o aprendizado, tá? E aí, a partir dessas três esferas aqui que o professor tem, que não tem nada a ver com o dragão, ele visa gerar a absorção por parte do aluno, tá? E aí, essa absorção por parte do aluno vai ter aqui três vias, tá? Três vias. A primeira que vai ser via exercício, tá certo? Então, posso até colocar aqui, né? Beleza? Então, a primeira que é via exercício. Então, ele vai propor lá exercícios para o aluno resolver.
e aí é interessante que o aluno resolva, né? Porque o aprendizado depende dele. Para ele aprender, ele precisa de fato passar pelo processo. A osmose, que a gente já viu o que é. E aí tanto a parte da absorção, né, que seria aqui, vamos supor, a própria aula que o professor ministra e tal, vai gerar já também dúvidas ali. Também, pelos exercícios e pela osmose, o aluno vai ter dúvidas, certo? Base daquilo que não ficou tão claro. E aí essas dúvidas precisam ser trazidas ao professor, que aí ele vai, através das dúvidas, trazer uma explicação direcionada, tá? Ele vai trazer aqui, ó, uma explicação direcionada, tá certo? Para fazer mais sentido para aquele aluno o conteúdo que precisa ser passado. E aí a parte da osmose consiste em transferir do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Que nesse caso aqui, no nosso caso, né, no nosso exemplo, vai ser geralmente um código base do professor, algum projeto que o professor fez e tal, alguma exemplificação que o professor fez em sala de aula para explicar o conteúdo que ele vai passar. E aí a gente que quer aprender vai interpretar aquilo que foi passado. Então eu vou entender certinho o que acontece lá. Para me auxiliar nesse processo de interpretação, eu vou documentar e comentar ali aquele código, certo? Dizer o que cada setor do código, o que cada função, o que cada linha ali faz, certo? De forma que eu entenda tudo o que acontece naqueles códigos. Depois que eu entendi, eu vou modificar, vou personalizar, vou brincar um pouco com aquele código, tá? Para ver até onde eu consigo ir com aquilo ali. E aí, se... Meu Deus. Tá, e aí se eu entendi de fato aquilo que acontece ali, eu vou conseguir modificar e personalizar aquele código, otimizar e tudo mais, tá? Brincar ali bacana, tá? Otimizar funções, tentar fazer uma versão mais escalável, tentar fazer uma versão mais segura, enfim, modificar ali alguns sentidos daquele código. Tudo isso aqui junto vai me gerar a compreensão, tá certo? Vai me gerar a compreensão daquilo ali que eu vi, e aí eu vou conseguir extrair daquele código base, que é o meio mais concentrado, todos os conceitos para mim, que às vezes não sei muito bem o que acontece ali, tá? E aí todo esse processo aqui que o professor faz, ó, visa que a gente pratique sem empacar, tá? Sem parar em algum setor ali. Então eu vou realizar o exercício, se por algum motivo eu parar, eu empacar ali, não sei mais para onde vou, eu vou recorrer aos recursos que o professor tem para me oferecer, tá? Para que eu não empaque, eu consiga de fato fazer aquele exercício, aplicar aquele conhecimento, né? Que é o que vai me gerar de fato o aprendizado. Então o aprendizado está muito relacionado a repetição que eu faço daquilo ali, ao uso que eu tenho daquele conteúdo. Se eu vejo um conteúdo, entendi, mas não aplico, logo eu vou esquecer, tá certo? Então é basicamente isso. Se fica isso ali, eu até falo também com o pessoal, né? O aprendizado é um trauma, ele tem que ficar ali, ó. Se ele não fica ali, não é aprendizado, porque eu não sei aquilo. Se ele não está aqui comigo, não foi interiorizado em mim, eu não sei, tá? Então, é um trauma nesse sentido, certo? Ele tem que ficar ali na mente, para quando eu precisar eu conseguir puxar de volta. Isso é o aprendizado, tá? E aí, para a gente conseguir resolver os exercícios, as propostas mais facilmente, a gente vai usar essa técnica aqui, que é de divisão ou agrupamento, tá? Então a gente vai pegar a tarefa ou aquele objetivo que a gente tem e vai colocar ali como um alvo, né? Aí a gente precisa chegar lá, tá? Mas não significa que a gente vai simplesmente estalar os dedos e aquilo vai aparecer na nossa frente. Não. Eu vou pegar e vou dividir essa tarefa, esse objetivo, em passos, tá? Ou dividir ele em grupos, tá certo? E aí esses grupos aqui, na verdade, eles se utilizam dos passos. Então esses grupos aqui, ó, que eu acabo formando, né? Eles vão se utilizar dos passos, tá certo? Eu vou pegar cada um e vou dividir o passo a passo daquilo ali que precisa ser feito. Beleza? Então, esse é um resumão basicamente de tudo que a gente viu por aqui, tá certo? E é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, podem falar aí.